E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você torcedor de outros clubes, por favor, me permita hoje estar aqui entrando na sua casa, na sua vida, para falar sobre futebol nesse momento tão difícil, para falar sobre o São Paulo nesse momento tão complicado. Muita gente fala que o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Por favor, não veja isso como uma falta de sensibilidade para tudo que está acontecendo. Barulho, o mundo caindo e você vem falar do São Paulo, vem falar de futebol. Eu acho que, primeiro, se eu não falasse sobre São Paulo, sobre futebol, resolvesse alguma coisa, ajudasse alguma coisa, juro pelo meu pai e pela minha mãe, que já não estão mais aqui, que eu não falaria. Mas, e outra coisa, eu acho que nesse momento também, o entretenimento também é importante. A gente não pode esquecer que a nossa vida continua. A nossa vida não é só esse problema. Eu sei que é complicada, uma situação complicada. Daqui a pouco eu vou falar sobre algumas informações que eu queria passar para vocês sobre esse problema, porque eu sou jornalista, trabalho no SBT, a gente está fazendo um trabalho árduo, assim, muito difícil para passar informação, mas eu acho que o entretenimento também é importante. Eu sei que tem muita gente aí de quarentena, em casa, isolado em casa, então eu acho que para a gente não esquecer que a nossa vida é muito mais do que isso, que a gente vai vencer esse obstáculo, a gente vem aqui sim falar do São Paulo. E para começar, eu queria perguntar para você, eu gravei um vídeo no Boteco do Barulho essa semana e perguntei para as pessoas, me surpreendi até com a resposta. Queria saber o quanto mudou a sua vida. Sua vida já mudou por causa desse problema? Você está trabalhando, muita gente está em casa já, muita gente respondeu lá que está em casa, fazendo home office, ou a empresa dispensou, deixou em casa. Queria muito que você contasse para mim como é que está a sua vida aí, o que mudou na sua vida. A minha não mudou muita coisa, pelo fato de eu ser jornalista, eu continuo trabalhando do mesmo jeito. O SBT montou um esquema lá, super precavido, com os profissionais envolvidos no jornalismo, medidas de segurança, a cidade de São Paulo está diferente, tudo fechado, não tem trânsito, parece uma outra cidade. Aos poucos, a vida de todo mundo vai mudando. A minha não mudou muito porque minha rotina de trabalho continua a mesma. Mas assim, a gente não está gravando mais o resenha, só vai gravar quando voltar o futebol. A gente não está gravando mais o Fute Live lá na página da SBT, só vai voltar a gravar quando voltar o futebol. Então, aos poucos, as coisas estão mudando na rotina de todo mundo e ainda não tem uma previsão do que pode acontecer. Talvez isso que mais me preocupe. Não tem uma previsão do que possa acontecer. Em todo caso, eu vou vir aqui sim, vou continuar criando conteúdo para a gente falar sobre o São Paulo, até para tirar um pouco o peso dessa situação, que já é uma situação pesada, não precisa ficar mais pesada, e a gente falando só sobre esse tema. Então eu vou falar sobre o São Paulo sim, porque tem notícias do São Paulo, e vou falar sobre futebol em geral do Boteco do Barulho. Vamos começar onde tudo começou para mim, pelo menos. O que aconteceu foi o seguinte: na semana passada, antes do clássico contra o Santos, eu fui gravar a Fute Live na sexta-feira, e surgiu a informação que o jogo contra o Santos seria de portões fechados. E aí eu fiz o meu credenciamento, no dia seguinte, no sábado, no dia do jogo, não, na sexta-feira à noite. Na sexta-feira à noite, recebi um e-mail do departamento de credenciamento do jogo dizendo que havia sido tomada a decisão de a imprensa não podia participar. A imprensa seria só os funcionários da TV Globo, que tem os direitos de transmissão da partida. E aí teve jogo no final de semana com portões abertos, o jogo do Palmeiras foi com portões abertos, no Rio, portões fechados, no Sul, protesto de jogadores, e aí houve a decisão de parar o campeonato. Quando teve a decisão de parar o campeonato, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: e os treinamentos? Porque se para o campeonato tem que parar o treinamento também, não tem sentido os jogadores continuarem treinando, convívio, na academia, no restaurante, no CT, funcionários, porque todos somos, os jogadores são seres humanos, têm as famílias, os funcionários do CT de São Paulo, falando só do São Paulo, né? Então alguma coisa tinha que ser feita e logo depois surgiu a informação que paralisou tudo. O São Paulo parou o departamento de futebol, categorias de base. Daqui a pouco eu vou falar as medidas que o São Paulo tomou. E aí o que aconteceu? Começaram os prejuízos, que eu acho que isso que vai ser mais preocupante, os prejuízos para o São Paulo. Só no jogo contra o Santos, com portões fechados, olha os gastos: 21 mil foram gastos com funcionários, 5 mil com segurança privada, 3 mil com ambulância e 2.500 reais pela sonorização do estádio. Mais os ingressos que o São Paulo perdeu, porque já tinham sido vendidos 16 mil, eles estão estudando uma maneira ainda de ressarcir os torcedores, tanto do jogo contra o Santos como contra o River. Isso vai ser decidido, porque ainda está cedo para
para falar o que vai acontecer. E eu acho que principalmente também o prejuízo do São Paulo foi com a parada técnica, com a parada obrigatória, porque o São Paulo vinha numa crescente, era um dos melhores times do campeonato, estava numa curva ascendente e com essa paralisação, todos deixando de treinar, todos parou. Se voltar, quando voltar, a gente não tem ideia do que vai acontecer. O São Paulo mandou os jogadores para casa, deu uma cartilha de comportamento para combater o problema. O CT permanece aberto, se algum jogador quiser ir lá treinar, e depois tomar banho em casa, também está liberado. Só que o Refis é que está funcionando com um funcionário só do clube e um funcionário da limpeza, porque precisa tratar do Volpe, que está com uma fratura na mão, precisa tratar do Rojas, daqui a pouco eu vou falar do Rojas também, de alguns jogadores, então o Refis está funcionando, eles precisam fazer tratamento. Mas os jogadores estão treinando em casa, vários postando vídeos, porque estão treinando em casa, não tem outro jeito. Mas o prejuízo vai ser enorme para o São Paulo, não se sabe o que vai acontecer no Campeonato Paulista. Hoje saiu saiu um boato que podia entregar o título para o Santo André. Eu acho que isso não vai acontecer. No momento, nenhuma decisão vai ser tomada agora. Eu acho que as decisões vão ser tomadas mais para frente. Em todo caso, é uma situação complicada. Não existe uma previsão do que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas o São Paulo continua trabalhando. A gente teve aí a novidade com o Gustavo Maia, né? O jogador da base que foi vendido por opção de compra para o Barcelona. Menino de 19 anos, 1 milhão de euros, cerca de 25 milhões de reais. Negociação feita no final da janela de transferência, antes até mesmo da venda do Antony. Para comprar o jogador, o Barcelona vai ter que pagar mais 3 milhões e meio de euros, no total que renderia 4 milhões e meio de euros, mais ou menos 25 milhões. São Paulo, 70% dos direitos, ele nem jogou como profissional ainda e já vai para o Barcelona. E aí o São Paulo manteria 30% dos direitos econômicos dele, no prazo até 15 de julho para exercer, o Barcelona tem até 15 de julho para exercer a opção de compra. Deve exercer, porque o Barcelona sempre faz isso. No São Paulo, o Maia tem contrato até junho de 2022. E a assinatura de contrato seria por 5 anos. Falando em saídas e entradas de jogadores, o Antony vai acabar mais cedo a história dele no São Paulo, pelo menos essa primeira passagem, porque o Antony teria 22 partidas para jogar antes do dia 1º de julho, que é quando ele tem que se apresentar no Ajax. Mas com essa paralisação, com certeza, ele vai jogar menos, infelizmente. Uma notícia boa, o Igor Gomes teve aumento de salário, um reconhecimento, porque eu acho fundamental isso para o menino, ele ganhava menos. Teve um reconhecimento, um aumento de salário, então eu acho que é um reconhecimento para ele foi fundamental nessa mudança aí de postura do time, depois de um começo de ano meio titubeante. E aí o Conselho Deliberativo de São Paulo adiou a reunião, que eles iam debater as finanças do clube. A reunião foi adiada para a segunda quinzena de abril, mas também pode mudar, porque tudo que está sendo jogado mais para frente pode mudar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Teve a renovação de contrato dos goleiros também, o Lucas Perry assinou até janeiro de 2023, o vínculo era até abril de 2022. E o Júnior prorrogou o contrato até junho de 2022, o anterior terminava em dezembro deste ano. Sobre os treinos, o clube fez uma planilha para os jogadores, orientou ali, as orientações básicas, né? Evitar aglomeração, higienizar as mãos, não pegar avião e oferecer o refis, como eu falei para vocês, à disposição. Tem os jogadores que estão ainda, tem o Rojas, fase final de recuperação do joelho, o Valse, que teve a lesão do ligamento, lembra? Eles estão no refis, junto com o Volpe, que teve uma fratura na mão, provavelmente não jogaria contra o River, ia ser um complicado. Então esses caras continuam se tratando. O Rojas, ele tem contrato até 4 de julho deste ano. O São Paulo tem um esquema no contrato que pode renovar por mais 2 anos sem ajuste salarial, mantendo as mesmas bases. Caramba, o telefone de casa tá tocando. Vou deixar aqui. Sempre acontece alguma coisa, né? Com um problema ou não, sempre acontece alguma coisa. E aí o que acontece? Ele vai ter... o São Paulo pode prorrogar esses 2 anos de contrato, mas o que deve acontecer? O São Paulo deve prorrogar por mais 6 meses, até o final do ano. Então, porque ele foi até inscrito na Libertadores. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai acontecer. Então, a situação do Rojas está incerta, a gente não sabe. Então, temos que esperar. Ele foi inscrito na Libertadores, mas eu acredito que vai jogar só no... Eu ia falar segundo semestre, né? Mas só no Brasileirão e olhe lá. Bom, essa paralisação aí... A gente não sabe o que vai acontecer. Antes do Momento Maguila, deixa eu só dar um toque para vocês. A camisa nova do São Paulo já está na Foot Fanatics.
você não tem opção de sair, comércio fechado em muitos lugares, fica aí a dica da loja. Eu vou deixar o link da camisa masculina e da feminina, tá super bonita. E dá uma conferida lá, tá bom? Vamos ao Momento Maguila, porque a gente não vai deixar de fazer Momento Maguila, não vai deixar de se divertir, o telefone não vai deixar de tocar, vai sempre acontecer alguma groselha nesses vídeos que eu faço. Um abraço, continua deixando seu recado aí, agora que você está em casa nem vai ter mais tempo. Rodrigo do Prado, de Shizuoka, no Japão. Danilo Araújo, da Austrália. Felipe Feitosa, de Barueri, aqui em São Paulo. Os grupos de zap, hein? Grupo Sou Tricolor de Porto Alegre e o Grupo Raiz Tricolor de Fortaleza, no Ceará. Gente, eu vou voltar, eu não peço inscrito, vocês sabem, mas se você quiser se inscrever e ativar os sininhos, porque eu não sei quando eu vou gravar vídeo, provavelmente na terça-feira eu volte com... Tem história do patrocínio com o Banco Inter, que São Paulo tá fechando, mas agora por conta dessa paralisação adiou um pouco a... Agora, vocês estão ouvindo o telefone tocar que ele ficou fora do gancho? Vou colocar no gancho. Caramba, é sempre alguma coisa. Então tem essa renovação que tá meio paralisada, tem umas informações aí que a gente vai passando. E eu queria também dicas de vocês, o que a gente poderia fazer, por exemplo... eu posso mostrar no vídeo minha coleção de camisas, algumas camisas da minha coleção, se vocês quiserem. Posso falar mais sobre a camisa nova do São Paulo, dar mais detalhes. Enfim, a gente não vai parar de fazer vídeo, não vai parar de criar conteúdo para o São Paulo. Isso nem no Boteco do Barulho. E sobre esse problema todo, a dica que a gente dá como jornalista lá é o seguinte, são simples. Informação de qualidade, você procurar informações nos sites de... Inacreditável, né? Parece brincadeira, né? Caramba... Você procurar notícias de credibilidade nos sites de credibilidade, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, tudo isso. Não se desesperar, não entrar em pânico, que a gente vai resolver essa situação. Ficar ligado nas informações, porque esse problema é dinâmico, ele muda, a instrução que vale hoje não vale amanhã. Então entre no site do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, a gente vai vencer esse problema. É agora, é a hora de cuidar do outro. É hora de pensar nos idosos, é hora do neto cuidar do avô, da neta cuidar da avó, da gente cuidar dos nossos pais que são mais velhos, você que tem o privilégio de ter seus pais. Esse é o momento agora, o momento de cuidar um do outro, de olhar um para o outro e continuar se entretendo sim, tocando a nossa vida da melhor maneira possível e com otimismo que nós vamos resolver esse problema, tá bom? Fiquem com Deus, eu volto na terça-feira, deve ser na terça-feira, com o vídeo do Barulho Vídeos, contando mais novidades para vocês, tá bom? Agora eu vou atender o telefone, né? Agora, meu Deus do céu, tem que fazer um negócio sério, mas nunca dá. Mas é bom também que tira o peso um pouco disso tudo e a gente vai conseguir superar, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Desculpa aí, ó. Tchau, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão e a gente vai vencer. Forte abraço, tchau.